O programa Saúde em Foco está no ar e hoje com um tema muito especial: boas práticas no ciclo gravídico puerperal de mulheres indígenas. E estamos aqui com um público muito especial também. Começamos pela professora Leris, né? Raefner, médica, nossa coordenadora aqui do curso de medicina. A Lubiane, que já foi nossa egressa de enfermagem aqui da universidade e há 19 anos trabalha no município de Querência, Mato Grosso, com a população indígena. São 31 aldeias, né, Lubiane? E a Lubiane hoje é gestora, é a secretária de saúde no município. Então, uma pessoa muito especial, altamente envolvida também com esse público. E a Franceli Sobrinho, né, enfermeira também do Amazonas, mas que hoje trabalha com os nossos indígenas aqui de Santa Maria. Que legal poder contar com vocês, com a experiência de vocês e discutir que é um tema que é tão importante para nós, né? Que entra na questão das ações afirmativas também aqui da nossa universidade. Então, pensar, discutir, falar sobre esse tema é para nós altamente relevante. Então, eu começaria por você, Lubiane. Como foi para você, né, que concluiu ontem o seu mestrado com esse tema Boas Práticas no Ciclo Gravídico Puerperal de Mulheres Indígenas? Como foi para você desenvolver esse trabalho de mestrado ao longo dos 2 anos? Essa tua inserção, digamos assim, mais ativa agora com as gestantes puérperas indígenas, como foi para você? Foi uma experiência bastante marcante, uma experiência única, direi assim. Trabalhar com a saúde indígena é algo minucioso, porém desafiador e gratificante, devido às particularidades da cultura indígena, né? É um aprendizado que eles trazem dos seus antepassados, vão passando de pai para mãe, para filhos, e esse conhecimento que eles têm é de uma riqueza tão grande que, inseridos com o contexto científico, nos traz um aprendizado bastante valioso. Então, trabalhar com a saúde indígena, além de desafiador, é rico nas particularidades e nos detalhes. E a Lubiane foi muito feliz no seu mestrado ao desenvolver essa tecnologia social, que nós chamamos, é um produto, né, mas é um produto, digamos assim, que caracteriza um processo, um movimento de transformação. Você foi muito feliz porque, na realidade, a tecnologia social, ela dialoga saberes, saber popular com saber científico e tenta fazer essa aproximação. E a professora Leris, como orientadora, como foi, professora? Para mim também foi gratificante, Lubiane, embora assim distante. Eu acho assim que esse trabalho tem um valor científico impressionante, porque quem faz isso, né, no local que eles moram e tenta entender a cultura deles e levar a produção científica para ajudá-los a melhorar a qualidade de vida deles. Então, eu acho assim que isso tem um valor inestimável para ti, para mim, para a instituição, mas com certeza para o Brasil. E fazer essa aproximação, porque às vezes a gente tem a tendência de dizer que o saber científico é soberano, está acima de qualquer outro saber. Não, como dialogar, como aproximar, e aí vocês falavam em habilidades, né, antes ali do nosso programa. De fato, que competências, habilidades um profissional precisa para trabalhar com essa diversidade cultural, poderíamos dizer. E aí, Franceli, o que você poderia dizer da tua experiência como enfermeira na área? Eu pude ter essa experiência vinculada tanto à minha experiência profissional no Amazonas. Lá eu trabalhei 3 anos. A minha cidade, que é São Gabriel da Cachoeira, a cidade mais indígena do Brasil, onde eu tenho 23 etnias, é a única cidade que possui essa quantidade de etnias. E agora estou aqui em Santa Maria trabalhando há 1 ano e 4 meses com a etnia Guarani Caigangue. E não muda. O que a gente precisa para ter um bom vínculo com eles? A aproximação, né? Você tendo um vínculo com eles, sabendo conversar, sabendo trazer ele para você, você vai ter o respeito deles para sempre, né? E o saber falar, né? Que eu acho que é a principal coisa. Você saber se expressar, deixar eles falarem.
né? Porque muitas das vezes chegam pessoas que não sabem falar, dá uma orientação que eles não vão entender. Então você tem que ser o mais simples possível e tentar expressar o que você tem que passar para eles de uma forma mais minuciosa, né? Com que eles consigam entender, principalmente tem a barreira da questão da língua, né? Então, para isso, a gente tem os profissionais de saúde, que a gente chama de agente de saúde indígena, que sempre estão nas nossas consultas, que estão conosco presente nas nossas unidades de saúde, que eles tentam passar. Eu passo para ela em português e ela passa na língua de origem deles para o paciente, para que eles consigam entender melhor. E isso vem dando certo até agora. Viu que interessante essa experiência, né? É uma descoberta, né? Lubiane, e você, como tecnologia social, que foi o foco, né, do teu trabalho, você inicialmente ouviu as lideranças que trabalham com esse público, com essas mulheres indígenas, e você ouviu também gestantes indígenas. Que resultados, assim, ou quais os principais resultados que você poderia aqui socializar para nós? Os resultados desse trabalho, eu pude perceber, então, as fragilidades, né, em relação à distância, porque a grande maioria das aldeias, elas ficam distante dos centros urbanos, 100, 80, 200 quilômetros de estradas não pavimentadas, de difícil acesso. Então, a logística, ela dificulta muito a assistência e o cuidado à população, aos povos indígenas. Então, a fragilidade de acesso, o tempo para chegar nas aldeias é muito grande. Podemos observar nesse trabalho também a necessidade de investir em estudos para novos financiamentos para a saúde indígena, né? Saúde coletiva, que vão desde a atenção primária, cuidados desde a atenção primária, até serviços especializados, porque pelo primeiro motivo, que é a logística e a distância, dificulta o acesso, e quando eles adoecem, que eles precisam vir aos centros urbanos, eles têm muita dificuldade. E também podemos observar a grande necessidade de qualificar melhor os agentes de saúde indígena, que são o principal profissional que faz esse elo entre o conhecimento científico, a assistência à saúde com a população indígena. Então, são eles as principais peças desse cenário de saúde coletiva, de saúde e de assistência aos povos indígenas. Eu vi na tua dissertação que alguns são voluntários. Por que não tem alguma coisa financeira assim para esses que mesmo de forma voluntária? O voluntariado é melhor, assim, o agente comunitário voluntário é melhor do que um agente que tem algum retorno financeiro? Sim, eu acredito que são devido às questões de políticas de saúde, né? Então, por isso que precisam ser investidos em estudos para poder para atender todas as aldeias de modo igualitário, com agentes de saúde todos contratados e não apenas voluntários. Porque existem aldeias que têm uma população pequena e tem aldeias que têm uma população maior. Então, essas aldeias com uma população maior, existem os agentes de saúde que são contratados. As aldeias que são menores, muitas vezes os agentes de saúde, eles buscam conhecimento para tratar a sua população, em prol de manter aquela aldeia ativa, em manter as tradições, em manter os costumes e a saúde daquela comunidade, daquelas pequenas pessoas, daquele número pequeno de pessoas que convivem naquela aldeia. Até porque nessas 31 aldeias, isso a gente viu ontem, né, na defesa da Lubiane, cada aldeia tem a sua singularidade, a sua especificidade que precisa ser respeitada, né? Então, claro, essa mediação do agente indígena de saúde de fato, é uma das principais estratégias, você tê-lo próximo e fazer essa mediação. E aqui em Santa Maria, como é que você vê, claro, é um grupo pequeno, é uma aldeia, né? Duas aldeias aqui em Santa Maria. O que você poderia falar desse grupo específico aqui de Santa Maria?
tanto a Guarani quanto a Caigangue, elas têm uma cultura diferente uma da outra, né? Então, quando você entra assim, como a Rubiane falou, é desafiador, mas também é muito gratificante, né? Para quem começa a trabalhar com eles, assim, você aprende muito, né? Eles têm muito que nos ensinar. Então, a partir do momento que você entra ali, você tem que respeitar cultura, né? As origens, né? Eles têm a questão da cultura medicinal também, que a gente tem que respeitar. Então, antes de ele buscar atendimento na unidade, eles têm a questão dele, medicamentosa, cultural, né? Então, até isso você tem que estudar, você tem que ouvir, você tem que procurar saber para poder você respeitar e saber lidar, né? Ah, não, você vai tomar o medicamento tradicional, mas também você vai tomar o medicamento da sua cultura, para os dois tentarem fazer efeito no mesmo tempo, né? Então, não simplesmente tentar obrigar ele a tomar o medicamento somente da farmácia. Não. A gente primeiro pergunta, vocês têm algum medicamento da cultura? Eles, sim. Então, vocês podem usar as duas coisas. Então, é o meio que você tenta falar com eles, né? Então, como a senhora me perguntou, como é que é? É um trabalho muito bonito, né? A partir do momento que você tem aquela afinidade, você tem o respeito deles, vocês conseguem fazer um trabalho muito bom, né? A Caigangue já é uma etnia, assim, mais tranquila, mais na deles ali, e tipo, já são um pouco mais desenvolvidos do que a cultura Guarani, né? A cultura Guarani, eles já são mais quietinhos, né? E quando eles têm um respeito por você e eles têm um apreço, eles sempre estão lá te procurando, conversando, né? Às vezes nem estão doentes, mas chegam lá só para ter o privilégio de estar conversando com você. Então, a gente tem que criar esse vínculo, como ela falou, né? Com a comunidade inteira, assim como com as lideranças também, que é importante falar um pouco, né? Porque quando a gente chega para trabalhar, a gente conversa com a liderança, eles falam como é que funciona, para a partir dali você montar como é que vai ser o seu trabalho ali com a equipe de saúde e com a comunidade também. Exatamente. Esse elo entre equipes, porque nós temos as nossas equipes de saúde e eles têm as equipes de saúde deles. E as equipes que trabalham em área, a gente precisa estreitar esses laços para ter melhores resultados, porque ambos uns precisam dos outros. Então, as crenças dos indígenas, como a Franceli comentou, é algo muito importante. A reza, o pajé, as ervas que eles utilizam, totalmente diferente dos nossos tratamentos medicamentosos, muitas vezes, curativos, eles têm uma crença muito grande. Em relação à reza, uma coisa outra que me chamou a atenção no teu trabalho, é que assim, quando a gestante começa a sentir dor, ela chama a mãe, chama a parteira, e chama a rezadeira. Isso eu achei muito interessante, porque a oração alivia, né, a tensão. Então, assim, como fazer isso se ela precisa ir para um outro lugar e não pode ganhar, por exemplo, nascer o bebê na área indígena? Como transferir essa cultura para dentro de uma unidade de saúde mais complexa, vamos dizer, na sede do município? Como que a gente faz isso? Como que é feito em Santa Maria? É até uma curiosidade, porque a gente também tem que olhar o lado bom da cultura deles até para a gente. E também ver o que é bom da ciência para melhorar a cultura deles. Aqui em Santa Maria, existem grávidas, né, puérperas. A gente tem o hospital de referência, que seria a UFSM ou a Casa de Saúde. Isso. Existem, aqui eu não tenho parteiras, né, mas tem as pessoas mais idosas da aldeia que eles consideram bastante. Eles tentam ter o parto ali na aldeia, mas quando vê que está se complicando, a gente manda para o hospital de referência, né? A gente encaminha via SAMU, né? Então, a gente tem essa como é que eu posso falar? Esse estreitamento, né? Então, eles são bem entendidos em relação a isso, mas eles têm todo o acompanhamento que ali nos Caigangue é o pajé e nos Guarani é o Caraí, que é o pajé deles ali. E existe uma casa de reza, né? Então, quando tem algum paciente doente e o Caraí não se encontra na aldeia daqui de Santa Maria, eles encaminham para o município mais próximo. E muitas das pessoas, às vezes, não acreditam, mas funciona, né? A gente convivendo com eles ali,
funciona bastante. Eu já tive casos de pacientes internados que a gente teve que falar com o diretor do hospital ali para que o Caraí, era uma criança guarani, para que o Caraí entrasse no hospital para poder fazer a reza, né? Para poder ela fazer um procedimento cirúrgico, senão os pais dela não autorizariam. Então tem que ter esse vínculo, né, com os hospitais, explicar o porquê que precisa ter esses procedimentos, porque muitas das vezes não sabem, não entendem. Então, graças a Deus, aqui em Santa Maria, a gente consegue ter esse vínculo bem proveitoso em relação às comunidades indígenas daqui. Exatamente. As parteiras, elas têm um conhecimento único, minucioso, elas fazem a palpação na barriga das gestantes, do jeito que elas aprenderam, e realmente, se elas verificam que a gestante não tem condições de ter aqueles bebês nas aldeias, elas mesmo orientam para que essa gestante vá até a cidade ou que fique na CASAI, que é uma casa de apoio indígena, espere o tempo desse neném, desse bebê, né, o tempo de finalizar a gestação, para não correr o risco dela entrar em trabalho de parto na aldeia. Caso ela entre em trabalho de parto, o trabalho de parto inicia e tiver alguma intercorrência, na nossa realidade lá no Mato Grosso, como as aldeias são muito distantes, geralmente eles solicitam voos. Então as gestantes são transferidas de avião, né, até uma unidade de referência. Mas, assim, o conhecimento que as parteiras têm, geralmente as aldeias têm mais de uma parteira, ou então eles chamam parteiras de outras aldeias mais experientes para poder intervir e ajudar. Respeitam muito o tempo do bebê, o tempo do nascimento, né? Elas falam muito o bebê foi feito e ele não vai ficar na barriga para sempre. Então, respeitar a hora do parto e esperar o tempo de parto, algo que elas são muito... Elas não gostam muito quando precisa induzir o parto, quando precisa fazer algumas intervenções que antecipem. Pois então, gente, estamos quase chegando ao final. Mas a gente poderia dizer assim, ó, que nós temos um grande objetivo, né? Por conta também da Agenda 2030, enfim, nós precisamos reduzir a mortalidade materna e infantil, falando em saúde materna e infantil, né? Agora, como fazer isso na cultura dos diferentes povos, nas diferentes realidades, num país tão imenso como o nosso, sempre é um grande desafio, né? Que bom a gente ter pessoas conversando dos diferentes lugares hoje. Sim. Mas nós temos um minutinho para fechar o nosso programa. Que mensagem a gente gostaria de deixar para aquelas mães, puérperas, gestantes, alunos que nos ouvem neste momento? O que é importante que eles saibam e que levem para a vida? Trabalhar com a saúde indígena é gratificante e desafiador. É uma cultura única, de um conhecimento riquíssimo e com particularidades incríveis. E, além de conhecer, a gente aprende a respeitar o modo de vida deles. Legal. Eu, como estou vivendo com eles agora, eu tenho um aprendizado grande. Eu, profissionalmente, estou muito bem realizada e eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade de conviver com eles vai sair de lá com outro pensamento, porque eles são felizes com tão pouca coisa, que pra gente é muito, mas eles sempre estão ali para te receber com um sorriso aberto, né, com uma alegria. Então, isso para quem trabalha com eles, como a Rubiane teve a oportunidade, é muito gratificante. E é muito importante inserir eles na nossa comunidade, porque eles também fazem parte do nosso meio. Muitos ainda não sabem que existem indígenas aqui em Santa Maria, mas é muito bom procurar saber e tentar entrar em contato com eles para ver que é muito gratificante estar ali prestando um bom trabalho com a comunidade. E a professora Leris, o que a gente poderia também deixar para a formação, né, ouvindo essas experiências? É interessante que faltou um espaço nesse programa para a gente ver assim, como que eles aceitam as coisas da ciência nossa. Sim. Mas faltou, mas tudo bem, fica para um próximo programa. Mas eu quero mais cumprimentar vocês pelo trabalho. Tanto da Franceli, quanto da Lubiane, né? É um trabalho maravilhoso.
Muito bom. E quando eu penso, né, na formação, que legal também se os nossos alunos pudessem fazer uma experiência mais concreta. Aqui em Santa Maria é tudo tão próximo, né? Sim, sim. E a professora Lery já disse uma coisa muito importante ontem lá no momento da banca. Quando você falava assim, ó, eles também têm desejo, por exemplo, de ter uma telesaúde, uma teleconsulta. Então, a gente vê ao mesmo tempo que existe um desejo de avanço também, né? Sem descuidar daquilo que é próprio, sem desrespeitar aquilo que é próprio deles, né? E nesse sentido, penso de fato que é um grande aprendizado para nós. Aliás, em todas as realidades, Sim. não só com as culturas indígenas, mas saber respeitar o outro na sua condição, com os seus valores, as suas crenças, né? Afinal, são pessoas humanas. Isso. São pessoas humanas. E o que nós queremos é uma saúde, um viver mais saudável, mais próspero, né? Que legal a gente pensar num país que tenha mais saúde, né? País mais esperançoso, né? Com mais respeito, enfim. E é isso que a gente poderia desejar para o Natal deste ano, né? Um Natal de renascimento, de valorização, de esperança, de respeito, por que não, né? Então, o nosso Saúde em Foco hoje fica aqui e agradeço imensamente aqui a participação, né, de colegas de diferentes lugares, com diversas experiências. E ficamos então aqui hoje com o nosso programa Saúde em Foco. E tchau!